Imagine uma cidade onde o silêncio é a norma. Uma comunidade rural no Tennessee, onde as portas não precisam ser trancadas e os vizinhos são como família. Holly Bobo era a personificação desse lugar. Uma jovem de 20 anos, estudante de enfermagem, talentosa cantora da igreja, com um futuro brilhante e um casamento planejado. Em uma manhã de abril de 2011, a rotina perfeita foi quebrada. Não houve sinais de arrombamento, nem luta prolongada. Apenas um grito abafado, um rastro de sangue na garagem e uma caminhada silenciosa em direção à floresta densa que cercava sua casa. O que se seguiu foi a maior e mais cara busca da história do estado do Tennessee. Mas, à medida que as horas viravam anos, a investigação descia por um caminho tortuoso de pistas falsas, videntes, confissões coagidas e uma teia de mentiras que dividiu uma cidade inteira. Quem levou Holly? E por que as evidências pareciam apontar para todos e, ao mesmo tempo, para ninguém? Holly Bobo, uma jovem de 20 anos, nascida em 12 de outubro de 1990, era o coração pulsante de sua família e de sua comunidade em Darden, no Tennessee. Descrita como uma filha devota e de valores sólidos, ela cresceu em um lar onde a fé, a família e a bondade não eram apenas palavras, mas pilares de existência. A conexão com seus pais, Dana e Karen Bobo, era extraordinariamente profunda, especialmente com sua mãe, com quem tinha uma sintonia tão grande que eram conhecidas por completarem as frases uma da outra. Holly era prima da cantora country Whitney Duncan, mas brilhava com luz própria em sua cidade, sendo conhecida por sua voz incrível ao cantar na igreja local e em casamentos. A vida de Holly parecia trilhar um caminho de sucesso e felicidade planejada. Ela era uma estudante dedicada de enfermagem na Universidade do Tennessee, frequentando o campus satélite em Parsons para ficar mais perto de casa. Além de sua dedicação acadêmica e comunitária, Holly vivia um romance de contos de fadas com seu namorado de longa data, Drew Scott. O relacionamento era sério e todos ao redor acreditavam que o casamento era o próximo passo natural, desenhando um futuro promissor para a jovem. Eles viviam em uma área rural e isolada. Uma comunidade onde as casas eram distantes umas das outras e cercadas por densos bosques e florestas. Era um local onde a caça e a pesca faziam parte do cotidiano. E a residência da família, construída pelas próprias mãos de seu pai, Dana, ficava imersa nesse cenário bucólico e, até então, seguro. A fatídica manhã de quarta-feira, 13 de abril de 2011, começou sob o manto da rotina habitual, sem qualquer indício do pesadelo que se aproxima. O dia iniciou-se ainda na escuridão da madrugada, precisamente às 4h30, quando Holly acordou. A dedicação aos estudos falou mais alto, pois ela tinha uma prova de enfermagem importante agendada para aquele dia e decidiu levantar-se antes do sol para revisar o conteúdo. A casa começou a despertar pouco tempo depois. O pai de Holly, Dana, levantou-se para sua rotina matinal, alimentou os cães e preparou-se para o trabalho. Antes de sair por volta das 5h30, ele teve um breve momento com a filha na cozinha. Dana perguntou se ela precisava de dinheiro para o combustível naquele dia. Holly confirmou que sim, e ele deixou uma quantia em dinheiro sobre o balcão para ela antes de partir. Logo após a saída de Dana, a mãe de Holly, Karen, também iniciou seu dia. Ela entrou na cozinha, cumprimentou a filha e, como um gesto de cuidado materno habitual, preparou e empacotou o lanche que Holly levaria para a universidade. Karen saiu para trabalhar como professora logo em seguida, deixando a casa silenciosa novamente. Nesse momento, restavam na residência apenas Holly, que continuava seus estudos, e seu irmão mais velho, Clint Bobo, que ainda dormia profundamente em seu quarto. A manhã avançava tranquilamente até que, às 7h30, o telefone de Holly tocou. Era Drew Scott, seu namorado. Ele ligou para conversar brevemente e informou que estava caçando perus na propriedade da avó dele naquela manhã. A conversa foi corriqueira e, após desligarem, a normalidade na casa dos Bobo estava prestes a ser quebrada de forma irreversível.
A ruptura da paz ocorreu apenas 15 minutos após esse telefonema. Por volta das 7h45, um vizinho que morava nas proximidades ouviu algo aterrorizante que cortou o silêncio da manhã rural. Um grito agudo e desesperado de uma mulher ecoou vindo da direção da residência dos Bobo. O vizinho conseguiu distinguir claramente as palavras suplicantes. "Pare, me solte", repetidas vezes. Alarmado e ciente de que algo estava muito errado, ele comunicou sua mãe, que imediatamente ligou para o local de trabalho de Karen Bobo para alertá-la sobre os gritos ouvidos na propriedade. Dentro da casa, no entanto, a percepção dos eventos foi diferente e inicialmente confusa. Clint Bobo, o irmão de Holly, não foi acordado pelos gritos de socorro da irmã, mas sim pelos latidos insistentes e agitados dos cães da família, que reagiram à presença de um estranho. Ainda grogue pelo sono, Clint levantou-se para investigar o motivo da agitação dos animais. Ele caminhou até a cozinha e olhou pela janela que dava vista para a garagem, também conhecida como carport. O que ele viu foi uma cena que, em sua mente sonolenta, tentou racionalizar como algo normal, mas que carregava uma tensão sinistra. Clint avistou Holly na área externa, acompanhada por um homem. A descrição visual desse indivíduo seria crucial posteriormente. Ele estava vestido com roupas de camuflagem completa, no padrão Mossy Oak, cobrindo-o da cabeça aos pés, e usava um boné. Clint notou que cabelos escuros apareciam por baixo do boné, roçando o colarinho da camisa, e que o homem possuía uma voz grave. Como Drew Scott era um caçador ávido e havia falado com Clint na noite anterior sobre ir caçar perus naquela manhã, a mente de Clint imediatamente preencheu as lacunas, assumindo que a figura camuflada, discutindo com sua irmã, era o namorado dela, Drew. A interação entre Holly e o homem parecia acalorada. Clint observou que eles pareciam estar discutindo, ora em pé, ora ajoelhados. Ele conseguiu ouvir fragmentos da conversa, especificamente a voz de Holly dizendo frases como "não, por quê?", em um tom que sugeria uma disputa ou um desentendimento sério. Convencido de que se tratava de uma briga de casal, Clint hesitou em intervir fisicamente, optando por ligar para sua mãe, Karen, para relatar o que estava acontecendo e perguntar se Holly deveria ir para a aula naquele dia. Esse telefonema transformou a confusão em pânico absoluto. Quando Clint descreveu a cena para Karen, que Holly estava discutindo com um homem vestido de camuflagem na garagem, a reação da mãe foi imediata e aterrorizada. Karen sabia, com certeza absoluta, que Drew não estava lá, pois ele estava caçando em outra propriedade distante dali. O medo tomou conta de sua voz quando ela gritou pelo telefone para o filho. "Aquele não é o Drew. Pegue uma arma e atire nele." A ordem drástica da mãe chocou Clint, que ainda tentava processar a informação de que o homem que ele via não era quem ele pensava ser. Ainda atordoado e confuso com a gravidade súbita da situação e a ordem de sua mãe, Clint voltou a olhar pela janela, mas a dinâmica na garagem havia mudado. Ele viu o homem vestido de camuflagem e Holly se movendo. Eles não estavam mais parados discutindo. Agora, caminhavam em direção à orla da floresta densa que cercava a propriedade. Clint observou que Holly parecia caminhar por conta própria, sem ser arrastada fisicamente. Mas o homem estava próximo a ela, segurando-a ou guiando-a firmemente em direção às árvores. Naquela fração de segundos de indecisão e confusão, alimentada pela sonolência e pela suposição inicial equivocada, Clint assistiu a sua irmã e ao homem misterioso desaparecerem na mata, sem saber que aquela seria a última vez que a veria com vida naquela manhã fatídica. A resposta imediata ao desaparecimento de Holly Bobo foi marcada por uma mistura angustiante de pânico, falhas burocráticas e uma mobilização comunitária que, embora bem intencionada, acabou por comprometer evidências cruciais na fase inicial. Após desligar o telefone com seu filho Clint, Karen Bobo, tomada pelo desespero no seu local de trabalho, tentou imediatamente contatar os serviços de emergência. No entanto, como ela lecionava em uma escola localizada em um condado diferente de onde residia,
Sua chamada para o 911 foi direcionada para despachantes que não tinham jurisdição sobre a área de sua casa, o que gerou um atraso crítico e agonizante na resposta oficial. Enquanto isso, na residência da família, Clint, seguindo a ordem da mãe e ainda tentando compreender a gravidade da situação, armou-se e foi para o lado de fora da casa. Ele chamou por Holly. Caminhou em direção à trilha na mata, mas não obteve resposta e não viu ninguém. Ao retornar para a garagem, o local onde vira a irmã pela última vez, seus piores medos se concretizaram ao encontrar grandes gotas de sangue fresco no chão de concreto, incluindo uma mancha maior, descrita como do tamanho de um punho, diante do carro de Holly. Diante daquela cena inegável de violência, Clint ligou para o 911 e a polícia chegou à residência aproximadamente 10 minutos depois. Infelizmente, a preservação da cena do crime foi severamente prejudicada quase imediatamente. A notícia do desaparecimento espalhou-se rapidamente pela pequena e unida comunidade de Parsons e Darden. Em poucas horas, mais de 400 pessoas, entre vizinhos e voluntários, compareceram ao local para ajudar nas buscas. Embora movidos pelo desejo de ajudar, essa multidão caminhou por toda a propriedade, pisoteando potenciais pistas na área externa e na garagem, contaminando o local antes que uma perícia forense adequada pudesse ser realizada, o que dificultou imensamente o trabalho dos investigadores em isolar provas físicas deixadas pelo sequestrador. Enquanto as buscas físicas começavam de forma caótica, a investigação eletrônica forneceu os primeiros dados concretos sobre o trajeto tomado pelo sequestrador. A polícia conseguiu rastrear os sinais emitidos pelo celular de Holly. Os dados indicaram que, após sair de sua casa, o aparelho viajou em direção ao norte, afastando-se da residência por vários quilômetros. Às 8h15 da manhã, o telefone emitiu um sinal próximo a uma área arborizada, perto da Interestadual 40. O rastreamento mostrou que o aparelho continuou se movendo por mais alguns quilômetros antes de mudar de direção. Às 8h26, o sinal indicou que o telefone havia dado meia volta e estava viajando para o sul, na direção oposta à da rodovia interestadual. O último sinal emitido pelo celular ocorreu perto da rodovia 641, antes de ser desligado permanentemente por volta das 9h30 da manhã. Essa trilha eletrônica levou os investigadores a realizarem buscas intensivas ao longo da rodovia 641, onde descobriram uma série de pertences de Holly descartados, sugerindo que o sequestrador estava se livrando de evidências enquanto fugia. As equipes encontraram a lancheira que Karen havia preparado naquela manhã, um recibo com o nome de Holly e cartões relacionados à sua escola de enfermagem. Eventualmente, o próprio celular de Holly foi recuperado na mata, mas com um detalhe perturbador. O cartão SIM havia sido removido, indicando uma tentativa deliberada de impedir o rastreamento ou a recuperação de dados. Para identificar o homem que levou Holly, a polícia dependia inteiramente da única testemunha ocular, Clint Bobo. Ele descreveu o homem que viu discutindo com sua irmã como tendo entre 1,78 m e 1,83 m de altura. Clint estimou que o indivíduo pesava entre 80 e 90 kg e notou um detalhe específico: cabelos escuros que saíam por baixo do boné de beisebol, longos o suficiente para tocar o colarinho da camisa ou cobrir a nuca. O homem vestia roupas de camuflagem da cabeça aos pés e tinha uma voz profunda e grave. Com base nessas informações, a polícia precisou primeiro excluir as pessoas mais próximas da vítima. Drew Scott, o namorado, cooperou prontamente, entregando seus aparelhos eletrônicos e submetendo-se a testes de polígrafo. Seu álibi foi confirmado. Ele estava de fato caçando perus na propriedade de sua avó, longe do local do crime, no momento do sequestro. Clint Bobo também foi alvo de intenso escrutínio. Ele foi interrogado exaustivamente pelo FBI e pelo TBI, Departamento de Investigação do Tennessee, por horas a fio. Apesar das críticas iniciais de parte do público e da polícia sobre o motivo de ele não ter corrido atrás da irmã ou disparado a arma, sua história permaneceu consistente em todos os interrogatórios. Além disso,
Os dados de localização do seu celular corroboraram sua versão dos fatos, levando as autoridades a inocentá-lo de qualquer envolvimento. Com a família e o namorado descartados, a investigação voltou-se para um suspeito que parecia se encaixar perfeitamente no perfil de um predador local. Terry Britt. Britt era um agressor sexual registrado que vivia nas proximidades da casa dos Bobo e possuía um histórico criminal extenso, incluindo condenações por sequestro e crimes sexuais. Ele se assemelhava fisicamente à descrição fornecida por Clint, possuindo a mesma altura, peso e cor de cabelo na época. Além disso, Britt tinha um histórico conhecido de perseguir mulheres com o mesmo perfil físico de Holly, loiras e de olhos azuis. Clint chegou a ouvir uma amostra da voz de Terry Britt e a identificou como sendo muito similar à voz do homem que ouviu na garagem naquela manhã. As suspeitas contra Britt aumentaram devido a uma série de evidências circunstanciais e comportamentos estranhos. Logo após o desaparecimento de Holly, Terry Britt mudou drasticamente sua aparência cortando o cabelo, o que eliminou a característica dos fios longos tocando o colarinho descrita pela testemunha. Peritos também encontraram uma impressão palmar no capô do carro de Holly, que não pertencia a nenhum membro da família Bobo. Embora não fosse uma prova definitiva, a perícia concluiu que não podia descartar que a impressão pertencesse a Britt. Quando questionado sobre seu paradeiro na manhã do crime, Britt forneceu um álibi frágil, alegando que estava comprando uma banheira com sua esposa. No entanto, a loja mencionada não tinha registro da venda. Os funcionários não se lembravam de vê-lo e, mais tarde, descobriu-se que sua esposa havia mentido para encobri-lo, tendo sido instruída por ele a confirmar a história falsa. Durante os interrogatórios, o comportamento de Britt tornou-se ainda mais perturbador. Ele falava com os detetives de maneira hipotética e inquietante, descrevendo como um monstro, veria Holly apenas como um brinquedo, e após se divertir com ela, precisaria descartar o corpo quando a realidade se impusesse. Essas declarações foram interpretadas por alguns investigadores como uma forma velada de confissão ou provocação. A convicção de que Britt era o culpado era tão forte entre os primeiros investigadores que eles desenvolveram uma visão de túnel, focando quase exclusivamente nele e ignorando outras pistas. A casa de Britt foi grampeada e vasculhada com cães farejadores, que chegaram a apontar para algumas ferramentas e veículos. Mas os testes laboratoriais subsequentes não encontraram nenhum vestígio de DNA de Holly. Sem provas físicas concretas ligando-o diretamente ao sequestro, Terry Britt nunca foi formalmente acusado, e a investigação encontrou seu primeiro grande beco sem saída, deixando a família e a comunidade ainda sem respostas. Com o passar dos meses e a estagnação das pistas iniciais que focavam em Terry Britt, a investigação sobre o desaparecimento de Holly Bobo sofreu uma mudança drástica de direção entre os anos de 2012 e 2014. O Departamento de Investigação do Tennessee, conhecido pela sigla TBI, assumiu o comando com novos agentes e uma nova perspectiva, afastando-se da visão de túnel que havia comprometido a fase inicial. A atenção das autoridades voltou-se então para um grupo de homens locais que eram conhecidos na pequena comunidade de Parsons por seu envolvimento frequente com a produção e o uso de metanfetaminas. Esse grupo, apelidado pelos moradores locais de A-Train, ou Trem A, devido ao fato de que os sobrenomes de todos os integrantes começavam com a letra A, era composto por Zach Adams, seu irmão Dylan Adams e os amigos Jason Autry e Shane Austin. A conexão inicial entre esse grupo e Holly parecia tênue, baseada principalmente em rumores que circulavam pela cidade. Falava-se insistentemente que Shane Austin havia ficado obcecado por Holly após vê-la em um festival local de caça a guaxinins. Segundo esses relatos, Shane teria seguido a jovem durante o evento e até tirado fotografias dela sem o seu consentimento, fingindo estar falando ao telefone celular. Além disso, testemunhas começaram a surgir com relatos perturbadores sobre o comportamento de Zach Adams.
Algumas pessoas afirmaram às autoridades que ouviram Zack fazer ameaças veladas durante discussões, dizendo que colocaria seus desafetos em um buraco, assim como fez com Holly, uma declaração que levantou bandeiras vermelhas imediatas para os novos investigadores. Em meio a essa nova fase da investigação, surgiu uma pista que parecia promissora, mas que acabou se revelando um desvio frustrante e prejudicial. Uma mulher chamada Sandra King procurou a polícia alegando ter visto um vídeo no celular de um homem chamado Jeffrey Pierce. Segundo o relato de Sandra, as imagens mostravam Holly Bobo amarrada e chorando, sugerindo que o crime havia sido documentado pelos agressores. Com base nessa denúncia grave, a polícia prendeu Jeffrey Pierce e seu irmão, Mark Pierce, sob acusações de adulteração de provas e cumplicidade. No entanto, apesar das buscas intensas e dos interrogatórios, o tal vídeo nunca foi encontrado. A falta de provas materiais confirmou que a acusação era baseada inteiramente em ouvir dizer, revelando a fragilidade de certas testemunhas naquele ambiente de alta pressão. Eventualmente, os irmãos Pierce foram inocentados e as acusações retiradas, forçando a polícia a recalibrar novamente o foco. A investigação ganhou um novo fôlego, porém controverso, com a prisão de Dylan Adams, o irmão mais novo de Zack. Dylan foi detido inicialmente por acusações federais de porte de armas que não estavam relacionadas ao caso Bobo. Dylan possuía uma deficiência intelectual documentada, o que o tornava particularmente vulnerável durante os interrogatórios. Submetido a questionamentos intensos e prolongados, muitas vezes sem a presença de um advogado, Dylan começou a falar. Ele confessou ter visto Holly na casa de seu irmão Zack no dia do desaparecimento. No entanto, sua história mudava constantemente de forma confusa. Em uma versão, ele afirmou ter visto Holly viva, sentada em uma cadeira verde na sala de estar, vestindo uma camiseta rosa. Em outras versões, ele implicava os outros membros do grupo A-Train. Após sua confissão inicial, Dylan foi colocado em uma situação altamente incomum. Em vez de permanecer em uma cela comum, ele foi transferido para uma casa segura, onde viveu por várias semanas sob a custódia de Dennis Benjamin, um ex-policial. Essa medida gerou críticas severas por parte da defesa e de observadores legais, que argumentaram que viver com um ex-agente da lei poderia ter sido uma forma de coerção psicológica, moldando o depoimento de Dylan para se ajustar à narrativa que a polícia precisava para prender Zack. Enquanto a situação de Dylan se desenrolava, as autoridades tentaram quebrar outro membro do grupo, Shane Austin. Acreditando que ele poderia ser o elo mais fraco, a promotoria ofereceu a Shane um acordo de imunidade total. A proposta era clara. Se ele revelasse a localização exata do corpo de Holly Bobo, ele não seria processado pelo crime. Shane aceitou o acordo e tentou cooperar, levando a polícia a diversos locais na floresta, onde o corpo supostamente estaria. No entanto, as buscas resultaram em fracasso absoluto. O corpo não estava onde Shane indicava. Diante da incapacidade de Shane em fornecer a localização correta, a promotoria revogou o acordo de imunidade. A pressão sobre ele tornou-se insuportável e o desfecho foi trágico. Pouco tempo depois de perder a proteção legal, Shane Austin foi encontrado morto em um quarto de hotel na Flórida, vítima de suicídio, levando consigo para o túmulo qualquer informação verídica que pudesse ter sobre o destino de Holly. A descoberta que a família e a polícia tanto temiam e ao mesmo tempo buscavam aconteceu finalmente em setembro de 2014, 3 anos e meio após o desaparecimento. O cenário não foi descoberto por confissões ou trabalho policial direto, mas pelo acaso. 2 homens que caçavam ginseng, uma raiz valiosa na região, entraram em uma área de mata remota localizada na propriedade de um homem chamado Gary Tubbs. O local ficava a cerca de 32 quilômetros de distância da casa da família Bobo, em uma área densa ao norte do condado de Decatur. Durante a busca pela planta, um dos caçadores notou um balde virado no chão da floresta. Ao examinar a área ao redor e sob o balde, eles se depararam com uma cena macabra. Espalhados pela terra,
estavam restos mortais humanos. A polícia foi acionada e a perícia recuperou um crânio humano, dentes, várias costelas e uma omoplata. Além dos ossos, a identificação foi facilitada pela presença de itens pessoais inconfundíveis, que sobreviveram à exposição aos elementos. Entre os restos, foram encontrados a carteira da Faculdade de Enfermagem de Holly e o anel de compromisso que lhe fora dado por seu namorado, Drew Scott. A análise forense do crânio revelou a causa provável da morte e a brutalidade do fim de Holly. Havia um único orifício de entrada de bala na parte posterior direita do crânio, indicando que ela fora executada com um tiro na nuca. Com a materialidade do crime confirmada pela descoberta do corpo, a pressão sobre os suspeitos remanescentes aumentou exponencialmente. A promotoria precisava solidificar o caso contra Zach Adams, o principal alvo. A peça-chave para essa construção veio através de Jason Autry. Enfrentando longas sentenças de prisão por outros crimes federais e percebendo que o cerco estava se fechando, Jason decidiu cooperar com o Estado. Em uma manobra decisiva, ele mudou sua postura de inocência total e concordou em se tornar a testemunha estrela da acusação. Em troca de clemência federal e uma possível redução de pena, Autry forneceu aos promotores a narrativa que ligava o grupo ao assassinato, preenchendo as lacunas que a evidência física sozinha não conseguia explicar. Paralelamente ao acordo de Autry, uma nova evidência física surgiu, embora circunstancial. Um revólver de calibre .32 foi encontrado submerso em uma vala de drenagem. A investigação ligou a arma a Shane Austin, sugerindo que aquela poderia ser a arma do crime. No entanto, devido ao longo período em que o revólver permaneceu submerso na água e na lama, a perícia forense não conseguiu recuperar nenhum DNA ou impressões digitais que ligassem a arma a Zach Adams ou aos outros suspeitos. Mesmo com a ausência de provas biológicas diretas na arma ou na casa de Zach, a combinação dos depoimentos de Dylan Adams e Jason Autry, somada aos restos mortais encontrados, foi suficiente para o Estado avançar. Zach Adams foi formalmente acusado de sequestro especialmente agravado, estupro agravado e homicídio em primeiro grau. A gravidade das acusações e a natureza hedionda do crime levaram a promotoria a buscar a punição máxima permitida por lei, a pena de morte. O julgamento de Zach Adams, iniciado em setembro de 2017, marcou o clímax de anos de investigação, trazendo à luz uma narrativa perturbadora construída quase inteiramente sobre testemunhos, na ausência de provas físicas conclusivas. A acusação apresentou sua tese principal, baseada na colaboração de Jason Autry, que, buscando reduzir sua própria pena, subiu ao tribunal para detalhar os eventos daquela manhã fatídica. Segundo a narrativa da promotoria, apoiada pelo depoimento de Autry, o grupo foi à casa dos Bobo com a intenção de ensinar Clint, o irmão de Holly, a fabricar metanfetamina, uma alegação que Clint sempre negou veementemente. Autry afirmou que, ao chegarem, Holly saiu da casa gritando, o que levou Zach a sequestrá-la em um ato de oportunidade. Autry descreveu com riqueza de detalhes gráficos os momentos seguintes. Ele relatou que foi à casa de Shane Austin para comprar drogas e encontrou uma cena caótica. Zach, Dylan e Shane estavam queimando evidências em um grande barril no quintal. Na caçamba da caminhonete de Zach, Autry disse ter visto o que parecia ser um corpo enrolado em um cobertor multicolorido. Um detalhe visual específico, fornecido por Dylan em depoimentos anteriores e corroborado pela narrativa da acusação, foi que Zach vestia shorts camuflados, uma camiseta preta e um par de Crocs verdes naquele dia. A parte mais macabra do depoimento envolveu a tentativa de descartar o corpo. Autry afirmou que ele e Zach dirigiram até o rio Tennessee com a intenção de estripar Holly para evitar que o corpo flutuasse após ser jogado na água. No entanto, ao retirarem o corpo da caminhonete, perceberam que Holly se moveu e emitiu sons, indicando que ainda estava viva. Foi nesse momento, segundo a acusação, que Zach sacou uma arma e disparou contra a parte de trás da cabeça da jovem para silenciá-la definitivamente. A defesa de Zach Adams, por sua vez,
concentrou-se em expor as enormes lacunas e inconsistências dessa história. O ponto central do argumento defensivo foi a total ausência de evidências forenses que ligassem Zack ao crime. Apesar de a polícia ter vasculhado a casa de Zack, arrancado tábuas do assoalho e testado colchões, nenhum traço de DNA de Holly foi encontrado, nem em sua residência e nem em sua caminhonete. A defesa também explorou discrepâncias físicas significativas. Clint Bobo descreveu o sequestrador como tendo entre 1,78 m e 1,83 m, enquanto Zack Adams media impressionantes 1,90 m, uma diferença difícil de ignorar. Além disso, os advogados de defesa apontaram falhas na cronologia apresentada por Jason Autry. Registros telefônicos mostravam que Autry estava em uma chamada com sua mãe às 9h42 da manhã, exatamente no momento em que ele alegava estar participando do descarte do corpo e do assassinato, levantando dúvidas sobre como ele poderia estar calmo o suficiente para conversar ao telefone durante um ato tão brutal. A defesa também argumentou que os dados de localização dos celulares dos acusados não coincidiam com os movimentos do telefone de Holly, sugerindo que eles estavam em locais diferentes. Apesar das dúvidas razoáveis levantadas pela defesa e da falta de provas biológicas, o júri foi persuadido pela narrativa emocional e pelos testemunhos apresentados. Em setembro de 2017, após 11 horas de deliberação, Zack Adams foi declarado culpado de todas as acusações, incluindo sequestro, estupro e homicídio em primeiro grau. Ele foi sentenciado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, acrescida de mais 50 anos de reclusão. Seu irmão, Dylan Adams, foi posteriormente condenado por facilitação do homicídio e sentenciado a 35 anos. O caso, no entanto, não se encerrou com o veredito. Reviravoltas recentes lançaram novas sombras sobre a condenação. Jason Autry, que foi libertado em 2020 após colaborar com o Estado, foi preso novamente pouco tempo depois por acusações não relacionadas. Enquanto estava na prisão, Autry conversou com a neuropsicóloga forense Katie Spiro e admitiu em uma gravação de vídeo que havia inventado todo o seu testemunho para evitar uma sentença de prisão perpétua e obter benefícios legais. Ele afirmou explicitamente que mentiu sobre os detalhes do crime. Dylan Adams também se retratou, alegando que sua confissão foi fruto de coerção policial e que estava disposto a testemunhar que nem ele nem seu irmão tiveram qualquer envolvimento na morte de Holly. Além das retratações, surgiu uma nova evidência potencialmente exculpatória em 2024. A defesa de Zack Adams apresentou imagens de um caixa eletrônico que, segundo eles, mostram Zack e Dylan em um local diferente no momento exato em que o sequestro de Holly estaria ocorrendo. A defesa argumenta que o registro de horário no vídeo comprova que seria impossível para os irmãos estarem na casa dos Bobo cometendo o crime. Atualmente, o status legal do caso permanece em um impasse tenso. Apesar da confissão de Autry em vídeo e das novas imagens, o pedido de um novo julgamento foi inicialmente negado ou pausado. A justificativa do juiz e da promotoria é que a admissão de Autry não foi feita sob juramento em um tribunal, sendo considerada ouvir dizer e, portanto, insuficiente para anular automaticamente o veredito de um júri que já ouviu as provas. A promotoria sustenta que Zack já teve seu dia no tribunal e foi condenado legitimamente. Enquanto a defesa continua a apresentar recursos e apelações com base nessas novas descobertas, Zack Adams permanece encarcerado e a verdade definitiva sobre o que realmente aconteceu com Holly Bobo continua cercada por uma névoa de dúvidas, confissões retratadas e mistérios não resolvidos nas florestas do Tennessee.